Não, eu tenho uma dúvida pros dois, assim, que tem, assim, na minha cabeça, o que acontece, né? Eu particularmente gosto muito não sei até o que ponto as pessoas sabem disso, porque na internet é muito comum as pessoas lerem uma série de comportamentos que as pessoas têm e falar assim, então eu tenho, sei lá, TDAH, então eu tenho autismo, então eu tenho sei lá o quê, altas habilidades, que é o boom do momento, né? E a ciência basilar, assim, da psiquiatria é a psicopatologia, que é o estudo psicopatológico tradicional que dá a base mesmo pra gente conseguir ser psiquiatra, né? Só que tem uma coisa que me incomoda, assim, no fundo da minha cabeça, que eu não consigo. Por mais que a gente desenvolva a psicopatologia, eu tenho muito uma percepção do temperamento. Porque assim, o temperamento, eu vou explicar só para o pessoal de casa, a gente meio que, eu sempre dou essa explicação que eu acho que ela é fácil de entender, eu brinco que são as cartas do baralho que Deus deu para jogar o jogo da vida. Você nasce com uma tendência a ser de determinada maneira. Então, o neném que não pode encostar, o neném que ri para qualquer um, o neném que todo mundo quer pegar no colo e não liga. E isso acompanha meio que, é meio que quase um pano de fundo de como você vai ser no resto da vida. E para psicopatia, que é o que eu queria saber de vocês, essa discussão, sabe, meio que natureza versus nutrição, nature versus nurture que o pessoal tem. O que vocês acham disso, assim? Então, eu queria piorar um pouco a sua dúvida, se você me permite, porque existe uma tipologia, né, que é proposta pelo próprio Hare, que é a história do psicopata tipo 1 e psicopata tipo 2, né, que está até mais difundida agora. Na época que eu estudei no mestrado, não era comum a gente falar isso. Hoje eu já ouço até residentes comentando isso, já ouvi até leigo citando isso. Eu Ah, é? achei curioso, porque na minha visão não estava tão difundido. E isso tem a ver com a história do temperamento, que é o seguinte: dentro da escala do PCLR do Hare, você tem eh, traços do tipo 1 e traços do tipo 2. Hum, E a partir daí a gente pode falar em dois tipos de psicopata, né? Isso já é um pouco uma extrapolação nossa psicopatológica, né? Mas tá. você vai reconhecer certamente esses dois tipos. Então, existe esse psicopata que é o prototípico, que é o sujeito frio. A característica central dele, a essência dele, se a gente quiser falar fenomenologicamente, a essência dele é a frieza. Tudo que vem depois é consequência. Hum, A grande defeito dele, se a gente quiser falar em termos mais médicos, né, mais na noção de saúde e doença, hum. o defeito dele é justamente não ressoar ao meio, né? Como assim? É justamente você não conseguir, ou o seu corpo é uma coisa que é até vista como mais biológica, portanto tem a ver com o temperamento, o seu corpo não reage aos estímulos do meio da mesma forma que outras pessoas. Tá. Então você eh, e daí vai derivar a coisa da empatia, né, quer dizer, a partir da sensação que eu, se sou um psicopata frio, não tenho, Hum, então eu não tenho nenhuma sensação, eu não tenho o prazer de estar aqui no podcast com você. tá. A partir daí eu racionalizo um uso desse podcast. Poxa, eu não estou aqui porque eu estou feliz de estar aqui com um amigo meu, eu estou aqui porque isso vai me levar a ter mais seguidores no meu Instagram, isso vai não é que isso não possa ser usado, mas essa passa a ser a única métrica, mas porque eu não tenho essa sintonia ou essa empatia com o ambiente ao meu redor, né? Isso é até ah, ah, atribuído a características biológicas. Então, Hum, existe a questão da resposta da pele, né, que a gente também estudou no mestrado, que esses indivíduos eles respondem menos adrenergicamente ao ambiente. Então, eles não sentem a tensão, eles não sentem a preocupação, eles não sentem a ansiedade, eles não sentem a depressão, eles não sentem nada. o psicopata tipo um. Psicopata tipo 1. Esse Tá. é o prototípico, Então, esse é aquele frio que, sei lá, vai matar alguém, esse é o de vai filme. estuprar o de Isso. filme, o que a Netflix fica fazendo seriado toda hora. E ele existe, Tá. mas ele não é tão comum. Ele é mais comum na Netflix do que na vida real. Ah, é? É, Porque a ideia que vem na maior parte das pessoas, inclusive já, pô, me perguntaram várias vezes isso, mas é a ideia que o psicopata é esse cara frio, calculista, que
pô, nada interfere nele, consegue manipular todas as pessoas tranquilamente. Isso. Essa é a ideia que vem. Não, Hum, ele existe inclusive em outros ambientes que não puramente criminais. A definição está certa, ela nasce daí, né? Quando a gente pensa no psicopata, a gente está falando desse psicopata. tá. No entanto, existe o psicopata tipo 2, Como né? que é? Então, esse tipo 2, por mais incrível que possa parecer, ele é quase que o contrário do tipo 1. Veja como a psiquiatria é um negócio complicado. A gente chama do mesmo nome duas coisas que são quase que opostas, mas opostas no sentido de como eles vivenciam o mundo, como eles vivenciam a experiência. Às Hum, vezes o comportamento final é o mesmo, que é isso que o tá. Thiago estava falando. Quando a gente categoriza a partir de critérios que tem mais a ver com o comportamento, a gente joga tudo no mesmo saco. Quando a gente pensa de uma maneira mais psicopatológica e mais profunda, que é o que a gente chama de fenomenológica, buscando a essência, o que, que esse indivíduo sente que justifica esses atos dele, o Hum, indivíduo do tipo 2, ele vai ser um indivíduo hiperreativo. Ele é o contrário, ao invés dele não sentir, ele sente demais. Então a resposta adrenérgica dele ao meio é exagerada. Então ele é hiperresponsivo. Então, em geral, esse indivíduo é aquele que até agride mais fisicamente, é aquele indivíduo que não planeja o que ele está fazendo, né? É o indivíduo que, no limite, briga por qualquer coisa, agride fisicamente alguém no trânsito por qualquer coisa, agride a companheira fisicamente. Então, tem muito essa característica da resposta física, porque isso tem muito a ver com o temperamento. Esses indivíduos são hiperreativos. Então a gente vai chamar também esse indivíduo de psicopata, mas do ponto de vista da abordagem psicoterapêutica e psicofarmacológica é completamente diferente. é. Completamente diferente. É o oposto. E dá pra tratar psicopata? Aí eu jogo pro Thiago. E antes de responder, vamos deixar esse suspense, né? Você vai ver depois no YouTube, né, que tem os trechos Pessoal mais pula. visualizados, o pessoal provavelmente vai pular, mas fiquem com a gente porque essa questão é importante. Ah, É, eu tenho uma fascinação por esse estudo, e é justamente isso que você falou, dessa história de temperamento e caráter, porque eu acho que é uma coisa ah, útil para todos nós. A ah. humanidade sempre buscou fazer essas classificações, e é interessante que sim, esse componente inato de temperamento tem um papel importante na nossa vida. Inclusive, uma questão importante até de psicoterapia é da gente entender esses nossos traços e a gente usar isso de uma maneira produtiva. E às vezes o paciente perguntam pra gente no consultório, é melhor ser introvertido ou extrovertido, é melhor isso ou aquilo, e é uma resposta que não tem uma resposta. Que Uhum. depende. Se você quiser ser um apresentador do programa de televisão, talvez você ser muito introvertido possa ser um pequeno problema, mas não que você não possa mudar. Então, Seguindo a identificar. imagem do Zine, depende do jogo que você vai jogar, né? As Exato, cartas, né? Depende de que jogo exato. você vai jogar. Então, entrando nas metáforas, acho que do tênis, mas aí vocês dois vão ter que me corrigir, do cyber, de todos, tem uma aderência diferente, Uhum. tem um reflexo diferente, então você vai modulando isso conforme o ambiente. E esse psicopata tipo 1, ainda bem que ele é mais raro, mas a coisa prototípica para a gente pensar, e recomendo muito que vocês tanto leiam o livro quanto assistam o filme, é aquele filme e o livro Precisamos Falar sobre o Kevin, que é justamente uma mãe Ah, que é a Tilda Swinton, que tá no papel incrível, vendo esse filho, que é justamente isso que o Gustavo falou, essa frieza. Inclusive, muitos pais, quando a gente tem esse entendimento, mas o que eu fiz de errado? O que aconteceu? É porque é uma coisa que não depende tanto do ambiente nesses casos, é um componente genético muito forte. E, entrando um uhum. pouco, são indivíduos mais raros, não são tão prevalentes, e que são esses psicopatas primários, né, que a gente começa a ver isso desde a infância, alguns traços de insensibilidade, de afetividade restrita, e que podem realmente evoluir para esse quadro. E o psicopata tipo 2, para a gente pensar, é o mais explosivo, aquela agressividade mais reativa, tem muito a ver com o meio, tanto que um sinônimo de psicopata tipo 2 é sociopata, que é uma outra dúvida que as Ah, eu ia pessoas dão. perguntar isso, se era a mesma coisa. Então quer Ah, dizer que o sociopata é o tipo 2? então, sociopata seria o tipo 2. Existe uma discussão muito grande na literatura sobre essa questão da sociopatia. Inclusive, nem é um termo que se utiliza tão mais, está mais no imaginário popular, Tá. mas sociopatia seria essa figura, né? E definido por alguns pesquisadores como o resultado, o comportamento antissocial
é resultado do meio, desses aspectos sociais, por isso sociopata. Então são aqueles indivíduos que eles nascem em meios onde você causar medo nas pessoas é uma maneira de comunicação, porque a violência é uma maneira de comunicação, e existem determinados, você cresce num lar desestruturado, numa comunidade violenta, então você também ser violento é uma maneira de você se afirmar, uma estratégia de sobrevivência. E é interessante isso, né, do Gustavo comentando sobre da Fundação Casa. Então vão ser comuns esses indivíduos, até pensando nesses fatores ambientais. E é interessante da gente pensar que existem inclusive estruturas biológicas diferentes envolvidas. Ah, é? Então tem muitos estudos de neuroimagem estrutural e funcional de psicopata primário e de psicopata secundário. A biologia deles é completamente diferente, né? Então a gente pensar, né, nessas características. Então, sei lá, existe uma teoria que chama de disfunção paralímbica, que são indivíduos que têm, né, essa região cerebral de amígdala, eles têm essa dificuldade. Ah! Rapaz. Por exemplo, nesse momento, o pessoal deve Rapaz do céu. o pessoal do podcast tá me Eu xingando. não reagi, será que eu sou O pessoal psicopata? do podcast tá me xingando, porque vai ter que equalizar o som. O que aconteceu nesse momento? O cara tá de fone ali, ó. Ele tá de fone, é agora você vai verdade. ter que pagar a Tem fone pra ele. uma insalubridade. Então, o que aconteceu nesse momento? Um estímulo, nada combinado. Olhando pro Rafael, o que aconteceu? Ele teve um sobressalto. A pupila dele dilatou. Se a gente tivesse uma medida de Eu tô com calor agora. de transdutância da pele, exatamente isso. Ele acabou suando mais, que é, por exemplo, do polígrafo, que é utilizado de você colocar, sabe aquilo de filme? De colocar Sei. as fitas. A respiração dele ficou mais acelerada, porque quando vem um estímulo mais de medo do ambiente, o cérebro de qualquer pessoa, Gustavo também deu um pulo, também te respondendo, deu pra ver que Obrigado. deu esse Fico mais tranquilo. sobressalto. Não é psicopata, não Essa resposta de medo, no momento que eu dou esse grito, e o pessoal de casa também deve ter se muito assustado, bom. o que acontece no nosso cérebro? Ativa automaticamente um instinto de proteção e ativa essa região límbica, amígdala, hipocampo, que são regiões relacionadas com processamento de medo. Então, quando vem esse estímulo do ambiente, existe toda essa resposta adrenérgica. Seu organismo, seu batimento cardíaco aumentou, sua respiração ficou mais superficial, sua pupila dilatou, que é uma resposta de luta ou fuga. Liberou cortisol na sua corrente sanguínea. Se a gente faz uma coisa análoga disso no laboratório, a gente não grita com eles, mas o que a gente faz de muitos testes? A gente coloca eles num aparelho de ressonância e vai mostrando várias fotos de parque, foto de cachorro, e de repente uma foto de um assassinato de uma pessoa morta, que seria esse equivalente desse grito que eu dei. A gente vê que o funcionamento cerebral deles continua o mesmo. Eles têm dificuldade, inclusive, de reconhecer medo, esses indivíduos. Entendi. A resposta de medo deles é muito prejudicada, inclusive por uma alteração estrutural e funcional da amígdala. A amígdala deles funciona menos, então muitos desses indivíduos, às vezes, eles não conseguem nem perceber que eles estão causando medo nas pessoas. E quando eles percebem que eles causam esse medo, eles usam isso para manipular. Mas eles próprios não têm Olha essa só. vivência de medo. Estou pensando mais no psicopata primário mesmo. Tipo um. Tipo um. Então, esses caras, eles não estão nem sabendo disso, assim. Só tão... Muitas vezes não. E aí, quando a gente pensa de traços de psicopata, você fala, puta, mas como que isso pode ser usado de uma maneira produtiva? Imagina profissões, um piloto de caça, alguém que trabalha em emergência, Maverick. um Maverick, um bombeiro que tem que subir num prédio. Então são traços que podem ser utilizados, ou seja, que talvez uma pessoa que tem esse traço muito mais de medo associado, talvez ela não conseguisse fazer esse trabalho. É interessante ter um documentário na HBO do psiquiatra e o The Iceman, que era um assassino da máfia, e ele explica dessa maneira. Você tem alguns traços de personalidade que talvez, por exemplo, se você fosse um piloto de caça, você conseguisse usar isso de uma maneira mais produtiva, mas você acabou usando isso de uma maneira para cometer esses delitos. Então existem profissões na nossa sociedade, inclusive, que as pessoas podem. Por exemplo, a pessoa pode praticar esporte radical, a pessoa pode ser um piloto de Fórmula 1, que tem que tomar decisão em milésimos de segundo, uma resposta, e de repente tem uma batida, e de repente tem uma coisa que muda muito. A pessoa pode ter esse reflexo mais rápido, não pode ser usado de uma maneira produtiva. Mas eu acho muito interessante de pensar nesse funcionamento cerebral desses indivíduos também.